Olá pessoal, tudo bem? Então, continuando a nossa aula sobre gerenciamento de risco biológico, nós vamos falar agora, nessa aula de hoje, né, sobre o descarte de resíduos biológicos, que é uma situação que faz parte da rotina de quem trabalha em laboratórios que envolvam amostras biológicas, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre esse assunto e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me perguntem em nossos encontros pelo Zoom. Então, o que são, em primeiro lugar, acho que seria interessante a gente definir o que são resíduos biológicos, né? Então, resíduos biológicos são produtos resultantes da atividade em laboratórios ricos em materiais biológicos que devem ser descontaminados antes de serem encaminhados para o descarte final. Então, tudo aquilo, né, que provém de amostra biológica, sangue, e as bolsas de sangue também, frascos que guardaram fluidos corpóreos, tubos de ensaio contaminados ou com resquícios de amostras de sangue, potinhos de urina, potinhos de fezes, suave, restos de meio de cultura que, para quem trabalha com microbiologia, que cultiva, né, células de micro-organismos ou até mesmo células humanas, elas também esse material todo deve ser então inativado antes de ser descartado de forma definitiva. Tá? Então, esses resíduos biológicos, geralmente, eles são gerados, né, em laboratórios que têm uma rotina de trabalhar com esse tipo de amostra. E a gente vai ver agora um pouquinho mais como é que a gente faz esse descarte, como é que a gente faz a inativação desses materiais e qual é a melhor forma, né, de fazer essa destinação final desses resíduos para evitar que eles contaminem o meio ambiente. Lembrando sempre, né, que o critério, que um dos fundamentos da biossegurança é zelar pelo bem da comunidade, pelo bem da sociedade, de forma a evitar que alguma contaminação saia de controle, o que aconteça fora do ambiente de trabalho. Então, de acordo com a RDC da Anvisa, número 306 de 2004, e a resolução do CONAMA, são definidos como geradores de resíduos de serviço de saúde todos os serviços relacionados com atendimento à saúde, seja ela humana ou animal. Isso inclui serviços de assistência domiciliar e de trabalho de campo, laboratórios analíticos de produtos para a saúde, necrotérios, funerárias e serviços onde se realizem atividades de embalsamento, serviços de medicina legal, drogarias e farmácias, inclusive as de manipulação. Também se enquadram nessas resoluções, né, estabelecimentos de ensino e pesquisa na área da saúde, o que inclui, né, os nossos laboratórios de aulas práticas, centro de controle de zoonoses, distribuidores de produtos farmacêuticos, importadores, distribuidores e produtores de materiais e controles para diagnóstico in vitro, unidades móveis de atendimento à saúde e serviços de acupuntura, serviços de tatuagem, dentre outros similares. Ou seja, tudo aquilo que de alguma forma vai produzir algum resíduo que possa contaminar ou oferecer risco biológico às outras pessoas é considerado gerador de resíduos do serviço de saúde. Tá? E qual é a responsabilidade, né, que se tem pelos resíduos de serviço de saúde? Então, os estabelecimentos dos serviços da saúde, eles são os responsáveis pelo correto gerenciamento de todos os resíduos produzidos por eles, cabendo aos órgãos públicos, dentro das suas competências, a gestão, regulamentação e a fiscalização. Isso quer dizer que, independente do estabelecimento que vá gerar o resíduo, né, com risco biológico, é de responsabilidade desse estabelecimento o gerenciamento de todo o resíduo por ele produzido. Então, ou seja, o descarte que vai ser feito, né, depois pelos órgãos públicos que regulamenta essa área, eles vão ser então depois descartados por um serviço terceirizado. Só que antes de serem, né, mandados para um serviço terceirizado, o estabelecimento ele deve fazer o correto manejo desse resíduo para evitar a contaminação, seja dos funcionários ou seja da própria sociedade, né, que convive ao redor desse estabelecimento.
Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, um laboratório de saúde, né, que cuide de curativos, de ferimentos, que vai utilizar gases, que vai conter amostras de sangue e demais materiais provenientes dessa questão, eles têm que ser descartados de forma adequada, com um lixo específico para eles, não ser descartado como lixo comum, porque esse tipo de material ele oferece um risco, ele é perigoso e, consequentemente, ele deve ser tratado, né, de uma forma diferente do lixo comum. Então, é isso que quer dizer essa parte aqui da responsabilidade pelos resíduos de serviço de saúde. Com relação ao manejo, né, dos resíduos do serviço da saúde, consiste na ação de gerenciar os resíduos em seus aspectos intra e extra-estabelecimento, ou seja, tanto dentro quanto fora do estabelecimento de origem dele, desde a geração até a disposição final. E o manejo inclui as seguintes etapas: a segregação, que seria a etapa de separar o que é lixo infectante do que não é lixo infectante. Então isso começa, né, desde quando a gente produz esse lixo, então já separar ele dos outros, por exemplo, não misturar esparadrapos provenientes de um curativo de um paciente, por exemplo, com lixo comum, lixo resto de comida, por exemplo, que são resíduos totalmente diferentes e com riscos diferentes. O acondicionamento, porque ao mesmo tempo que a gente produz o lixo no estabelecimento, esse lixo nem sempre ele vai poder ser descartado de maneira definitiva do estabelecimento. Então ele vai ter que ficar lá acondicionado em um determinado local, destinado para esse acondicionamento. Então o acondicionamento ele também segue algumas etapas, né, críticas que são necessárias para evitar contaminação e que esse lixo possa vir a gerar outros tipos de riscos. E também a correta identificação, para evitar que ele seja confundido com o lixo comum ou que a pessoa que estiver manuseando esse material tenha noção e tenha certeza de que esse lixo é infectante. Então, são essas as 3 etapas do manejo dos resíduos de serviço de saúde. Então, falando um pouquinho sobre as etapas do manejo, né, dos resíduos do serviço de saúde, a primeira etapa é a segregação. Então, ela consiste, né, de separar os resíduos no momento. Então, vai ser muito importante essa questão aqui. Imediatamente quando a gente produziu o lixo, ou produziu o resíduo, né, infectante, ele tem que já ser separado. E no local onde ele foi gerado, né? Então, a gente pegou o esparadrapo, a gaze, o algodão, enfim, proveniente, né, dos cuidados de um paciente, e já pega e já descarta esse material, já separa esse material para ser descartado no seu local de destino. Então, a segregação ela deve ser feita, né, de acordo com as características físicas, químicas e biológicas e os riscos envolvidos, né? Ou seja, então, resíduos de sangue proveniente de uma análise em um laboratório proveniente, eles devem ser inativados imediatamente, até por questão do odor que vai gerar, né? Se tiver muitas amostras que serão descartadas contendo sangue. Então, para evitar esse tipo de consequências, eles têm que ser já segregados imediatamente no momento em que eles são produzidos. O acondicionamento, que consiste no ato de embalar os resíduos segregados, e isso deve ser feito, né, em sacos ou recipientes que evitem vazamentos e resistam às ações de punctura e ruptura. Então, esse tipo de saco, né, que contém esse símbolo de substância infectante, é o mais adequado para guardar esse tipo de material, até porque eles não são fáceis de se romper, como as sacolas comuns, sacos de lixo comum, porque eles já são pensados, né, no ato de ruptura e punctura que podem levar esses materiais então a serem expostos para o ambiente. Então eles são mais resistentes, né, devido às consequências de um provável vazamento desse tipo de material. Então, por causa disso, esse material sempre tem que ser descartado nesse tipo de embalagem. Então, ainda falando sobre, né, o acondicionamento como diferentes tipos de
materiais são produzidos, né, eles são também descartados de formas diferentes. Então nós temos os resíduos sólidos, que eles devem ser acondicionados em saco de material resistente à ruptura e vazamento e impermeável, de acordo com a norma brasileira, né, regulamentadora 9.191 do ano 2000, sempre sendo proibido seu esvaziamento e o seu reaproveitamento. Ou seja, uma vez que esses sacos de lixo foram cheios, né, repletos de material infectante, aqui eles devem ser fechados e acondicionados no local adequado, e esse material não pode ser, então, esse saco não pode ser reaproveitado por causa do risco de contaminação. Esses resíduos sólidos ainda, né, eles devem ser mantidos em recipientes de acondicionamento, cujo material deve ser lavável, resistente à punctura e ruptura e a vazamentos, e com tampa provida de sistema de abertura sem contato manual, com cantos arredondados e ser resistente ao tombamento, que são aquelas embalagens, né, de lixo que a gente está acostumado a ver principalmente em laboratórios, né? Então, todas essas características têm que ser seguidas, né? Não pode tombar muito fácil. Tem que ter um sistema aqui de pedal para evitar que nós coloquemos as nossas mãos na tampa do lixo, porque pode ter contaminação também. Tem que ter o símbolo, né? Tem que ter a etiqueta e a legenda dizendo que esse material, o material contido aqui dentro, ele é um resíduo infectante. Geralmente a gente utiliza a cor branca ou bege para esse tipo de lixeira. E os cantos arredondados também para evitar batidas, para evitar que a gente acabe batendo neles, enfim, e que eles tombem muito mais fácil também. E os resíduos líquidos, eles devem ser acondicionados em recipientes constituídos de material compatível com o líquido armazenado. Então tem que ser resistente ao material. Provavelmente, se é material biológico, ele vai estar contido em solução aquosa, né? A não ser que seja especificado que seja algum solvente orgânico, que daí envolve o risco químico também. A amostra biológica geralmente ela está numa matriz aquosa, né? Então tem que ser resistente, né? Pode ter algum ácido, pode ter algum outro tipo de material também que possa vir a reagir com o frasco. Então essa bombona que vai conter o material líquido, ele deve ser resistente nesse sentido. Sempre também rígidos, né? E estanques com tampa rosqueada e vedante, ou vedada nesse caso aqui, para evitar, caso tombe essa bombona, que ela acabe vazando o material que seja contido aqui dentro. Então, preferência, né, por essas bombonas resistentes que tem uma tampa vedada, para que possa então ser destinada adequadamente ao final do descarte. A terceira etapa do manejo dos resíduos, né, ela consiste na identificação, que é um conjunto de medidas que permite o reconhecimento dos resíduos contidos nos sacos e recipientes, fornecendo assim informações para o correto manejo. Então, nada mais é do que identificar o tipo de material, né, proveniente. Então aqui a gente tem uma série de lixeiras, né, onde a gente tem aqui em amarelo tipo de lixo metálico, aqui em azul papel, em vermelho aqui é plástico, aqui em branco o resíduo infectante. Então se a gente for ver todos eles, né, são aquelas lixeiras, né, tampas arredondadas, pedal e com a etiqueta e a legenda respectiva ao tipo de lixo que compõe, que está aqui dentro. A identificação ela deve ser também visível nos sacos de acondicionamento, nos recipientes de coleta, nos recipientes de transporte e nos locais de armazenamento. Então, o acondicionamento, né, e a identificação, consequentemente, ela deve ser toda identificada, né, desde da lixeira dentro do laboratório até o saco que está contido nessa lixeira, né, que vai armazenar os resíduos, até o local onde esse material vai ser acondicionado de uma forma a esperar o seu descarte final. Então, aí também, né, o transporte nos locais de armazenamento, né, o transporte que vai levar esse material ao seu destino final. Então, sempre tem que ter essa etiqueta aqui, né, é padrão, então é de acordo com as normas da ABNT.
sempre utilizando os símbolos e cores e frases de acordo com a norma 7500 da BNT, que seria esse daqui, né? O símbolo de risco biológico, a legenda na substância infectante e o número 6 relativo ao tipo de lixo que está aqui. E a gente também tem que classificar os resíduos, né, do serviço da saúde, né, lembrando que nem sempre serão somente resíduos biológicos que ofereçam riscos biológicos, então dessa forma a gente deve classificar os lixos gerados, né, numa unidade geradora. Então, de acordo com a norma brasileira NBR 12.808 de 97, o grupo A seria um grupo de resíduos biológicos, né, que são aqueles que oferecem risco biológico de contaminar uma pessoa, um ambiente, um animal. O grupo C seria um resíduo, o grupo B, aliás, seriam resíduos químicos, o grupo C, resíduos radioativos. O grupo D se encaixa o tipo de lixo comum, como papel, metais, plásticos, enfim. E o grupo E se encontram os resíduos perfuro-cortantes, que são aqueles provenientes, né, da atividade que utiliza seringas, agulhas, lâminas, bisturis e por aí vai. Então, depois a gente tem que identificar os tipos de resíduos, né? Seria que essa etapa consiste, então, no conjunto de medidas que permite o reconhecimento dos resíduos contidos nos sacos e recipientes, fornecendo informações do correto manejo desses resíduos. Então, o grupo A, eles são identificados por este símbolo, né? Que é o símbolo de risco biológico, com rótulos de fundo branco, desenho e contorno preto, tá? Então, esse é o rótulo que a gente sempre vai utilizar para identificar um resíduo que seja infectante, que ofereça risco biológico. O grupo D a gente identifica então pelo símbolo da caveira com os ossos cruzados, né? E a legenda de resíduo químico. O grupo C, que seria o material radioativo, eles são representados então pelo símbolo internacional de presença de radiação ionizante, que é o trifólio de cor magenta, em rótulos de fundo amarelo, e contornos pretos ou contornos magenta também, como o trifólio. Tá? E também deve conter também a legenda material radioativo. O grupo de lixo comum, né, que seriam representados pelo grupo D, eles podem ser destinados à reciclagem ou à reutilização. Para a reciclagem, sua identificação deve ser feita nos recipientes usando o código de cores e suas correspondentes nomeações e símbolos do tipo de material reciclável. Para os demais resíduos do grupo D, deve ser utilizada a cor cinza ou preta nos recipientes. Então, sempre que o material for apresentar este símbolo aqui, né, a gente diz que ele é um resíduo comum reciclável. Então, a gente vai identificar o tipo de lixo proveniente e a gente tem vários exemplos disso, né, em vários locais, shoppings, na faculdade mesmo a gente encontra esses tipos de lixo, onde verde seria vidro, né, vermelho plástico, azul papel, metal é representado pela cor amarela e lixo orgânico é representado pela cor marrom. Tá? Então, sempre que tiver essas colorações, a gente tem uma separação de lixo ali que deve ser respeitada, né, para contribuir então para quem faz a reciclagem do lixo também evitar que se contamine com algum tipo de material. E o grupo E, eles são identificados pelo símbolo de substância infectante, que é aquele mesmo do grupo A, né, que a gente vai utilizar, com rótulos de fundo branco, desenho em contornos pretos. A diferença aqui é que nós temos o quadrado virado, né, o losango aqui de cantos arredondados, e no grupo A a gente tinha um quadrado mesmo, né? E sempre tem que estar aqui a identificação resíduo perfuro cortante, porque esse tipo de material ele vai, além de ter o risco biológico inerente nele, tem também o risco de acidentes, né? Ou seja, pode acabar perfurando, pode acabar cortando uma pessoa e levando à contaminação com a substância que estiver nele. Então aqui é um resumo, né, dos diferentes rótulos, né, de identificação de tipos de resíduos.
Só para a gente relembrar então, né? A semelhança entre o grupo A e o grupo E é muito nítida, né? O mesmo símbolo, só que aqui no grupo E a gente tem a legenda de resíduo pérfuro cortante. Tá? E também a parte de identificação dos resíduos biológicos do grupo A, como existem muitos tipos diferentes de resíduos biológicos, né, a gente engloba eles e classifica eles em subseções ou subclasses. Então, dentro do grupo A, que é o grupo de resíduos biológicos, nós vamos ter 5 subcategorias. Né? Então, a gente vai começar pelo grupo A1, que o que se enquadra no grupo 1? Então, culturas e estoque de micro-organismos, resíduos de fabricação de produtos biológicos, exceto derivados de sangue, descarte de vacinas de micro-organismos vivos ou atenuados, meios de cultura, instrumentais, resíduos de laboratório de manipulação genética. Então, aqui eu representei aqui uma placa de Petri porque é característica desse tipo desse grupo, né? Então aqui uma placa de Petri, né? Essa vidraria aqui muito utilizada para cultivo de células de micro-organismos. Então aqui a gente tem um meio de cultura, né? Que é onde a gente produz, que a gente faz no laboratório contendo agar, né? Basicamente agar, que é como se fosse uma gelatina, um gel, né? Rico em proteína, em açúcares, lipídios e micronutrientes, né, para favorecer o crescimento dos micro-organismos. E né, demais materiais utilizados nesse tipo de atividade. Então, esses resíduos não podem deixar a unidade geradora sem tratamento prévio. Tá? Então, imagine que a gente está trabalhando num laboratório, né, que faça cultivo de células de bactérias, por exemplo, bactérias patogênicas. Imagina se a gente descarta esse material, se a gente, né, obviamente a gente não vai descartar a placa de Petri, que a gente vai reutilizar depois de limpa no laboratório. A gente pega e tira essa parte aqui contendo, né, o meio de cultivo e as células da bactéria. Imagina que a gente descarte isso no lixo sem inativar antes. O que vai acontecer? Uma proliferação de bactérias patogênicas no lixo que vão acabar se espalhando para diferentes locais e diferentes pessoas. Tá? Então isso aqui é muito perigoso, por isso que eles nunca devem deixar a unidade geradora sem tratamento prévio. E como seria o tratamento prévio? Ele seria inativando-os, né, então na autoclave, principalmente, né, em sacos adequados, para que eles depois aí sim possam ser levados ao seu descarte. O grupo A2, que coloquei aqui uma imagem de um ratinho, né, no biotério, um laboratório, porque é representativo desse grupo A2, que inclui carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos de animais submetidos a processos de experimentação, como inoculação de micro-organismos. Tá? Então, nesse caso aqui específico, onde houve inoculação de micro-organismo, por exemplo, a gente vai fazer um experimento no laboratório utilizando ratos que contenham, por exemplo, doença de Chagas, que contenham Trypanosoma cruzi, ou que foram submetidos à inoculação com alguma bactéria ou com algum fungo. Então, esses animais e todo o material proveniente deles, sejam sangues, vísceras, né, eles são classificados no grupo A2. Né? Também inclui nesse grupo cadáveres de animais suspeitos de serem portadores de micro-organismos de relevância epidemiológica. O que seriam isso? Né? Por exemplo, morcegos que contenham coronavírus, que possa vir a contaminar, disseminar diferentes tipos de doença, né? Como a gente tem visto muito ultimamente. Né? Então, morcegos, ratos, enfim, não só utilizados para experimentação animal, mas que tenham suspeita de ter algum micro-organismo, que possa levar a uma epidemia ou até mesmo uma pandemia, eles se enquadram no grupo A2. Então, no grupo A3, nós temos peças anatômicas, membros inferiores ou superiores do ser humano, produto de fecundação sem sinais vitais, sem valor científico ou legal que não tenha sido requisitado pelo paciente ou familiares. Então, esse tipo de material se enquadra então na categoria A3, tá? E deve ser descartado como humano os protocolos.
Então, lembrando que as peças anatômicas de humanos se referem apenas aos membros, pernas, braços, pés e pernas do ser humano. Tá? E produto de fecundação, feto ou células fetais, né, também, que antes de ter o desenvolvimento avançado, também se enquadram no grupo A3. Obviamente, desde que não tenha sido requisitado pelos familiares. Tá? Então, esse tipo de material então, ele vai ser enquadrado no grupo A3. E no grupo A4 é o grupo mais amplo, né, a categoria mais ampla dos resíduos biológicos. Inclui então uma variedade de materiais, né, desde kits de linhas arteriais, intravenosas e dialisadores, sobras de amostras de laboratórios e seus recipientes contendo fezes, urinas, secreções, recipientes e materiais resultantes de processos de assistência à saúde que não contenham sangue na forma livre, peças anatômicas, órgãos e tecidos de humanos. Aí aqui a diferença entre o grupo A3, né, que daí sim aqui incluem os órgãos e tecidos, né, diferentemente do grupo anterior, que incluía membros inferiores e superiores, carcaças, vísceras e peças anatômicas provenientes de animais não submetidos a processo com inoculação de micro-organismo. Então aqui é uma separação também do grupo A2, né, onde lá os animais eles sofreram inoculação ou têm suspeitas de possuir algum tipo de micro-organismo com relevância epidemiológica. Aqui no grupo A4, animais que foram submetidos a um processo de experimentação animal sem inoculação de micro-organismos também se classificam nessa categoria. Bolsas para transfusão de sangue vazias ou com volume residual pós-transfusão também se enquadram aqui. Por fim, nós temos o grupo A5, que é o último grupo, né, dos resíduos biológicos, de classificação dos resíduos biológicos. E nesse grupo incluem órgãos, tecidos, fluidos orgânicos, materiais perfurcortantes e demais materiais resultantes da atenção de saúde de indivíduos ou animais com suspeita ou certeza de contaminação por príons. E o que seriam príons? Eles são agentes proteicos infecciosos com uma alta capacidade de contaminação. Então, são agentes que causam doenças em diversos animais, incluindo humanos. Né? Eles são responsáveis, então, por encefalopatias espongiformes. Então, eles acabam, essas proteínas, né, aberrantes, que são proteínas anormais, elas acabam sendo transmitidas, né, e acabam causando doenças neurodegenerativas através da formação de agregados extracelulares no sistema nervoso. E então esses acabam rompendo o tecido, acabam formando diversos com espécies de buracos ou vacúolos, né, no tecido nervoso, fazendo então com que as pessoas que apresentam essas doenças acabem tendo uma série de sintomas como demência, perda de memória, ataxia, convulsões e, consequentemente, podem levar à morte. Então, por conta da gravidade, né, do tipo de material que representa os resíduos, né, eles são classificados então num grupo só, que é o grupo A5. Então, consequentemente, eles devem ser tratados, né, descartados de uma forma diferente dos outros grupos. Então, falando agora um pouquinho sobre descarte de resíduo infectante, né, sempre que a gente trabalhar com materiais perfluorocortantes contaminados, com resíduos da classe A, esses materiais então devem ser descartados logo após o uso em recipiente rígido. Então, né, agulhas, seringas, restos de algum vidro que tenha sido tido contato com sangue ou com demais fluidos corporais devem sempre ser descartados no Descarpack. E lembrando então sempre de nunca reencapar as agulhas para evitar então contaminação, né, através da perfuração da agulha contaminada com o nosso tecido. O conteúdo dos tubos de amostras biológicas, coágulo, sangue ou soro sempre deve ser desprezado em recipiente ou suporte com saco plástico resistente para evitar vazamentos, né? Então esse material deve permanecer sempre fechado até a sua retirada para esterilização em autoclave e posterior descarte. Então sempre que a gente for produzir
né, no laboratório que a gente trabalha produzir, né, materiais contendo sangue ou fluidos biológicos, é mais fluidos biológicos, sempre então ele tem que ser inativado para depois daí sim ser descartado. De acordo com a resolução do CONAMA, de número 358 de 2005, então lembrando, né, que o CONAMA é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, essa resolução então ela recomenda a autoclavagem ou a incineração para o tratamento de produtos infecciosos antes do descarte. Então ele nunca deve sair da unidade geradora sem ter sido inativado ou por autoclavagem ou até mesmo por incineração, dependendo do material, né, dependendo do resíduo. Então, no caso dos primos, como eles são bastante perigosos, né, eles oferecem um risco de contaminação muito grande, eles devem ser incinerados antes de deixar a unidade geradora. Todas as culturas e materiais contaminados elas devem ser autoclavadas em embalagens à prova de vazamento. Então, lembrando, né, que a autoclave que a gente viu como equipamento de proteção coletiva, que serve para fazer esterilização de meios de cultura e de inativação de resíduos, é essa daqui, esse equipamento aqui, né, que nós inclusive temos no nosso laboratório de aulas práticas de microbiologia. Vocês vão ter contato com esse equipamento. E todo material destinado ao resíduo, né, ou considerado descarte ou resíduos, ele deve ser postos em sacos, né, próprios para a esterilização e autoclave. Então eles nunca devem deixar a unidade geradora sem ter passado por um processo de autoclavagem antes. Então é o processo de autoclavagem que vai inativar qualquer amostra biológica e eliminar qualquer tipo de agente infeccioso, seja bactéria, fungos, prions, protozoários e demais contaminantes. Depois da autoclavagem, o resíduo biológico então deve ser colocado em saco branco com o símbolo de infectante, colocado em lixeiras, também identificadas, né, desse tipo aqui, e transportado em carrinho específico, identificado como resíduo de serviço de saúde, até o local de armazenamento externo, né? Então, todo o processo, né, que envolve o descarte de material biológico, desde a sua geração até a destinação final, ela engloba uma série de etapas, né, que a gente viu durante essa aula, que a gente, né, continua sempre procurar colocar em prática isso nos ambientes que a gente trabalha. Então, primeiro eles devem ser segregados em lixos específicos para eles, contendo saco resistente, aí depois serem inativados, né, e por fim transportados nesse tipo de carrinho para ficar em armazenamento externo. Então é importante que quando a gente leva esses resíduos por armazenamento externo, eles já estejam inativados para evitar a contaminação do ambiente, tá? Do meio ambiente principalmente. Daí uma coisa que a gente sempre se pergunta, né, o que fazer com algodão, gás, lua ou qualquer outro material que contenha sangue ou fluidos corpóreos, curativos, resíduos de cirurgias, moldagens e kits para exames. A gente sempre então utiliza essas lixeiras, com material infectante que a gente está acostumado a ver nos ambientes de trabalho com amostras biológicas e posteriormente depois inativá-las e daí sim destinar ao seu descarte final. Agora eu vou falar um pouquinho, rapidinho na verdade, né, sobre o tratamento dos resíduos biológicos do grupo A, como eles são grupos, são diferentes tipos de resíduos, né, então por isso eles são classificados em categorias diferentes de acordo com o tipo de material biológico. Então para tratar esse tipo de material também a gente tem critérios diferentes para cada um dos subgrupos, né? Então o grupo A1, que inclui aquele material proveniente de cultivo de amostras biológicas, né? Então todos os materiais, sejam tubos, pipetas e outros materiais que não sejam descartáveis, ou seja, que a gente não vai se desfazer deles no laboratório, como placa de Petri, as pipetas que foram utilizadas, né, para fazer os bastões de vidro, todos esses materiais, então, após a limpeza, eles devem ser imersos em solução de hipoclorito de sódio 1% por no mínimo 18 horas. Depois devem ser lavados aí com esponja, com escova, enxaguados, secos e, por fim, esterilizados tanto em autoclave quanto em estufa. Os resíduos líquidos podem ser descartados na pia após a autoclavagem.
O acondicionamento deles também deve ser feito, né, depois do tratamento. Eles devem ser acondicionados em sacos brancos desse tipo aqui, identificados com o símbolo de risco biológico. O grupo A2, que inclui os animais ou restos de animais que sofreram inoculação com micro-organismos, eles devem ser armazenados em sacos vermelhos antes da autoclavagem e após eles serem autoclavados em sacos brancos com a inscrição peças anatômicas de animais. Sempre com o símbolo de risco biológico. Tá? Os materiais ou resíduos do grupo A3, né, que são peças anatômicas e material fecundado sem sinais vitais, devem ser acondicionados em sacos vermelhos também, identificados com o símbolo de risco biológico e a inscrição peças anatômicas. Após eles serem autoclavados, esses resíduos devem ser encaminhados ou para o sepultamento ou incineração. Então fica a cargo da empresa que vai fazer o descarte final desses materiais. O grupo A4, que é um dos maiores grupos, né, que engloba as maiores quantidades, né, de resíduos biológicos, todos esses resíduos devem ser armazenados em sacos brancos, identificados com o símbolo de risco biológico, e esses resíduos podem ser encaminhados sem tratamento prévio para o local devidamente licenciado para disposição final. O tratamento prévio fica a critério dos órgãos ambientais estaduais e municipais. Então, nesse caso, quando a gente está falando, né, de potes de urina, potes contendo fezes, órgãos e tecidos humanos, peças anatômicas, incluindo animais que não têm nem suspeita de serem contaminados com agentes infecciosos, micro-organismos no caso, fica a critério da unidade geradora, né, aliás, critério dos órgãos ambientais, no caso dos estados e municípios, legislar se vai ou não ocorrer a inativação desse material na unidade geradora. Tá? Eles, no caso, não têm a obrigação, porque eles podem ser encaminhados sem tratamento prévio. Então essa é a única exceção de todos os grupos que nós já vimos, seja A1, A2, A3 ou A5. E o grupo A5, né, como um dos mais perigosos, os resíduos provenientes desse grupo eles devem ser acondicionados em sacos vermelhos, identificados com símbolo de risco biológico, devem ser substituídos após cada procedimento e, geralmente, né, a gente utiliza 2 sacos como barreira de proteção. Então, para garantir que a gente não vai estar liberando para o ambiente nenhuma resquício, nenhuma amostra contendo príons. Tá? Então, ao final, eles devem ser sempre encaminhados para um sistema de incineração, ou seja, a gente não vai inativar esses materiais na autoclave, a gente vai sempre, então, incinerar esse tipo de material. Obviamente que não são todos os laboratórios que trabalham com príons, então, consequentemente, os laboratórios que são destinados para análise desse tipo de material de amostra contendo príons, eles vão ter um sistema de incineração próprio que vão encaminhar esse tipo de resíduo. Ok? Então, pessoal, por hoje era só. Eu vou encerrar essa aula por aqui. Semana que vem a gente já começa um outro tópico, né? Eu já vou postar a videoaula relacionada ao nosso próximo tópico. Espero que vocês tenham entendido a aula. Se não conseguirem entender, anotem as dúvidas, não se esqueçam de anotá-las sempre e me perguntar pelo Zoom, que daí a gente vai conseguir ter uma conversa um pouco mais dinâmica e eu posso responder diretamente para vocês as dúvidas que vocês possam vir a ter com relação a esse conteúdo. Tá? Então sigam com os estudos, continuem se cuidando e semana que vem então a gente começa uma matéria nova e eu vou deixar daí já as atividades daí nos dias das aulas, das respectivas aulas de cada turma no Google Class. Então por hoje é isso, até mais.